Vou pedir a todos, então, que se aquietem, se harmonizem e vamos iniciar, primeiramente, respirando, entrando em contato com a sua respiração, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai. Apenas isso, procurando soltar o ar lentamente. Respiração nasal, inspirando e expirando pelas narinas. E vamos nos desligando de tudo que nos aconteceu durante o dia para nos ligarmos exclusivamente a este momento. Comecem a prestar atenção em vocês. Levem o seu pensamento até os seus pés e tomem consciência dos seus pés. E vão relaxando. Levem um pensamento de gratidão até seus pés. Relaxem. Vão subindo lentamente pelas pernas, relaxando os tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas. Deixem suas pernas completamente moles e relaxadas. Prestem atenção em toda a região do seu quadril. Vão relaxando todos os músculos, permitindo que todos os órgãos voltem ao seu equilíbrio e funcionamento normal. Relaxem toda a região do tórax, relaxando os músculos do peito, das costas, relaxando ao longo de sua coluna, e a energia vai fluindo livremente. Relaxem os seus ombros, relaxem os braços, antebraços, mãos. Relaxem o pescoço, soltando a musculatura ao longo do pescoço. Relaxem o couro cabeludo, a musculatura em torno das orelhas. Relaxem a mandíbula. Relaxem os lábios. Rosto calmo, tranquilo, vão relaxando os olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa. Rosto calmo, sereno. E a respiração vai ficando cada vez mais tranquila. Vamos pedir a presença do nosso mentor junto de nós, o nosso anjo guardião. Vamos todos nos unir, vibrando na mesma frequência de paz, equilíbrio. E vamos agradecer a presença de toda a equipe espiritual. Itaporã, nosso dirigente espiritual. Os mentores especializados em meditação, que vêm especialmente para nos ajudar neste curso. E todos aqueles que vêm em nome da paz,
em nome do amor. E vamos pedir também a presença de Jesus entre nós, nosso divino amigo, nosso mestre, para que possamos adentrar o nosso aposento, como Jesus nos ensinou. Mas para isso nós precisamos conhecer esse aposento, a nossa casa interior. E esse é um dos objetivos do nosso curso, para o qual pedimos ajuda do nosso Mestre amado. E juntos vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas perante a vossa lei, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Isso, vamos fazer uma respiração profunda. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estar com vocês aqui. E esse curso vai justamente nos aproximar para começar de nós mesmos. Como muitas vezes nós estamos distante de nós. E quando a gente faz, por exemplo, esse relaxamento que nós fizemos, quantas pessoas não têm nem consciência de onde é que estão seus pés? Não conseguem sentir o seu próprio corpo. E conhecer o nosso corpo, sentir o nosso corpo, faz parte da consciência, consciência corporal, princípio da consciência. E nós vamos trabalhar bastante a respiração. Eu vou mandar pelo WhatsApp 2 relaxamentos para ajudar vocês. Isso que nós fizemos foi um relaxamento, não é meditação, tá? Ele pode nos ajudar para meditar, mas é um relaxamento. Então, eu vou colocar no grupo 2 relaxamentos, um relaxamento de 5 minutos e um relaxamento de 10 minutos. Então, você está precisando relaxar, não tem muito tempo, bota lá 5 minutos, faz esses 5 minutos de relaxamento, já vai ajudar, tá? E nós vamos colocando no grupo tudo aquilo que a gente precisa passar para vocês. E como é um grupo muito grande, eu vou pedir muita atenção de vocês no que postam no grupo. Exclusivamente assunto relacionado com o curso. Falando sobre respiração. Eu encontrei pessoas que, inclusive, já fizeram o curso e depois conversam comigo e dizem que não estão conseguindo respirar. E isso é o básico, é a coisa mais importante, porque a respiração, ela traduz as nossas emoções. Porque se a gente prestar atenção, cada emoção diferente traz uma respiração diferente. Se você estiver com medo, a sua respiração é uma.
Se você estiver com raiva, sua respiração é diferente. Se você estiver feliz, sua respiração é diferente. Quando você está bem calmo, a sua respiração é outra. Então, o que nós fazemos? Nós prestamos atenção à respiração e fazemos a respiração que vai nos trazer calma e tranquilidade. Qual é essa respiração? É uma respiração que tem que ser lenta, né? Ninguém que está muito calmo vai respirar, né? É lenta, é nasal. Nossa respiração deve ser nasal o tempo inteiro. Quando a gente fala para a pessoa, respira, ela fica, solta o ar pela boca. Tudo bem, você fez isso, fez um suspiro, tudo bem, mas isso não é uma respiração. A respiração é nasal, o tempo inteiro nasal. A expiração deve ser mais longa, porque na expiração nós relaxamos. Então, o treino que nós vamos fazer, e vamos começar hoje a fazer isso, e vamos permanecer a semana inteira fazendo isso, é prestar atenção na respiração e fazer a contagem da respiração. Para que a gente consiga chegar a soltar o ar no dobro do tempo que nós inspiramos. Tá? Então, vocês vão inspirar contando até 3. E vão expirar no início contando até 3 mesmo. Depois passa para 4. Depois 5. Até tentar chegar a 6. Mas tem que ser de uma forma bem tranquila. Por isso que eu falei. Pode começar, inspira em 3 tempos, solta em 3 tempos. Foi muito tranquilo. Depois vai passando para soltar em 4 tempos, para ir aumentando esse tempo. E como é que a gente deve respirar? Respirar igual respira o bebê, igual respira o gato, o cachorro. Então, se você vai observar, por exemplo, você tem um gato em casa, a hora que ele está dormindo, olha a respiração dele. Ele vai mexer a barriga para respirar. Ele não mexe o tórax. O bebê não vai mexer o tórax. O cachorro não vai mexer o tórax, ele vai mexer a barriga. Então, para a gente aprender a respirar com a barriga, eu sugiro colocar as mãos sobre o abdômen, inspirar dilatando o abdômen, expirar comprimindo o abdômen. Como se o seu pulmão estivesse na barriga. Encher a barriga de ar e esvaziar a barriga de ar. Tá? Se a gente ficar falando em diafragma e tudo isso, pode complicar muito. Mas se a gente pensar que o pulmão está na barriga, você tem que encher e esvaziar a barriga, fica mais fácil. Vamos fazer de uma forma bem tranquila, bem calma. Tá? Por que eu estou falando para respirar com o abdômen? Quando uma pessoa se aproxima de mim, eu já sei dizer se ela é uma pessoa estressada, tensa, só de olhar a respiração dela. Todo estressado tem a respiração aqui em cima. A respiração é torácica. Então, se a gente vê uma respiração aqui em cima, eu já sei, essa pessoa está estressada. A respiração aqui em cima é excitante, abdominal é calmante. Por isso, treinem respiração abdominal. Isso vai ser a lição de casa para essa semana. Treinar a respiração abdominal. Só que, logicamente, precisamos saber como é que está o nosso grau de estresse, né? Então, vocês vão receber um link com um teste de estresse. E vocês vão responder esse teste de estresse.
ele é um teste, ele é bastante importante para nós. Por que ele é importante para nós? Porque na primeira aula a gente faz o teste de estresse para saber quanto anda o nosso estresse. Né? Você pode achar que não está muito estressado e quando você faz o teste você vai ver que você está muito. Ou então acha que está estressadíssimo, mas no teste não mostra que está tão estressado assim. Então, é para que cada um de nós perceba como está, tá? Isso não vai ser compartilhado com ninguém, né? Cada um vai ter a sua resposta. E como é que é esse teste de estresse? Para começar, se vocês fizerem no celular, vocês têm que fazer com o celular assim, deitado, tá? Porque vai aparecer a frase e vai aparecer os campos para vocês responderem. Que vocês podem responder A, B, C ou D. Tá? Então, não se estressem para fazer esse teste. Tá? Vamos lá, vamos com tranquilidade. Como é que ele vai funcionar? Você vai ler a frase. Por exemplo, está difícil se concentrar em suas atividades? É uma das questões que está aqui. Aí você fala assim, não, está super tranquilo, isso não acontece comigo, né? Então, você vai responder o quê? O D, que é nunca, nunca acontece. Ah, o nunca é nunca, não é que é nunca na vida, nunca nos últimos tempos, tá? Porque, logicamente, a gente passa por épocas em que fica difícil de se concentrar, né? Mas como é que está atualmente, nos últimos tempos, como é que está? Se isso acontece sempre, frequentemente, é A. Então, vocês fazem um X lá no A. Algumas vezes acontece um X no B. Raramente acontece isso. C. Nunca acontece. D. Então, vocês vão pegar essas 25 questões e vão responder todas elas. Aí, depois que responderam, vocês vão ver quantas respostas A vocês tiveram. Né? Vamos supor, eu tive 3 respostas A. Aí está lá escrito no final, multiplique por 4. Então, eu tive 3 vezes 4, 12. Marco aqui 12 pontos. Aí eu vou fazendo a mesma coisa. Na fileira B, vou multiplicar por 3. Fileira C por 2 e a D por 1. Aí eu tenho um subtotal. O que eu vou fazer? Eu vou somar o total das 4 colunas. E aí isso vai dar o meu nível de estresse. Qual é o mínimo que é possível dar nesse teste? É 25. São 25 questões. A letra D é 1. Então, o mínimo possível fazer aqui é 25. Qual é o máximo possível? 100. Se todas as respostas forem A, vai dar 100, né? Então, isso vai dar qual é o nível de tensão que vocês estão, nível de estresse. E anotem esse resultado. Eu não vou olhar lá para ver como é que foi o teste de vocês. Vocês é que têm que saber quanto deu. Então, em algum lugar que vocês não vão se esquecer, vocês vão anotar teste de estresse, tantos pontos. E aí, no final do curso, que vai durar 4 meses, que é o tempo para a gente ter resultado. Então, em todos os testes que foram feitos cientificamente, sempre o tempo medido foi 4 meses. Então, nos 4 meses, vocês acompanhando as aulas, fazendo o que é preciso ser feito em casa, vocês vão fazer. Teve pessoas que estavam com estresse altíssimo, altíssimo mesmo. E quando chegou no final, fizeram o teste, estava dando nível normal de estresse.
Só que tem um problema. Qual é? Geralmente, aqueles que estão com um nível mais elevado são aqueles que desistem. Que seriam aqueles que mais precisam. São aqueles que não têm a persistência necessária. Gente, é amor por si mesmo. É auto-amor, é autoestima. Então, a gente precisa olhar para nós. Teve gente que falou, não, mas eu não consigo fazer. Aí é que tá, a gente vai dar todas as ferramentas para que todos consigam. E vamos dar muitos tipos de meditação. Tá? Você pode não se adequar muito a um tipo, aí eu dou um outro tipo, falar, puxa, esse aqui eu gostei, esse eu me dei bem. Aí vocês podem se fixar mais nesse que vocês gostaram mais. E também não é o definitivo. Vocês podem fazer outras experiências. Mas persistam por amor a si mesmos. E não só por amor a si mesmos, viu? Por amor à sua família. Porque aguentar estressado não é fácil. Então, vamos fazer isso por amor por nós mesmos e por amor àqueles que convivem conosco, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, tá? Porque o que acontece? Vocês vão ver que vai ter uma aula sobre os benefícios da meditação. E todos os benefícios que vão ser colocados são aqueles que tiveram comprovação científica, porque esse é um estudo que começou na década de 70. Antes disso, ninguém falava em meditação. Na década de 70 é que começou, surgiu o primeiro estudo, estudo científico sobre respiração, sobre meditação, que foi Wallace quem fez, em 1970. Ele foi o precursor. Depois disso, agora já existem milhares de estudos científicos sobre meditação. E uma das coisas que se consegue, sabe o que é? Longevidade cerebral. Por quê? Porque com o passar do tempo, o nosso DNA tem lá um rabinho, que é o telômero, que conforme nós vamos renovando as nossas células, esse telômero vai perdendo pedacinhos dele. Então, vai renovando a célula e o telômero vai perdendo um pedacinho, até que ele não tem, perde a capacidade de reprodução. Aí as células vão morrendo. Com a meditação, o que é que foi comprovado? O telômero volta a crescer, que era uma coisa que antigamente acreditava-se que não era possível, que ia perdendo o seu tamanho, ele ia perdendo conforme ia fazendo a renovação celular, e até o ponto que acabou a sua capacidade de renovação. Mas aí, com a meditação, o que acontece? O telômero volta a crescer. E aumenta, inclusive, a nossa capacidade cerebral, porque com a idade o cérebro encolhe, e aí ele volta a crescer. Bom, isso é só para dar um pequeno gostinho a respeito disso, tá? Porque vocês vão ver os benefícios físicos, emocionais, a paz que a gente vai conseguindo, paz, alegria, né? Que a gente vai conseguindo com a prática. Então, não se esqueçam, quando terminar a aula, vocês vão entrar para
para fazer a presença, marcar a presença na aula, tá? E fica por um tempo, depois vocês não podem mais marcar. Por isso que é bom, acabou a aula, em seguida já marca a presença. E já façam o teste de estresse. Tá ok? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida a respeito disso? Tá ok. Então, isso aí vai ser fundamental para que a gente... Ótimo. Ok. Para que a gente vá prosseguindo. O que nós... Normalmente, se pensa muito em que meditar é aprender a se concentrar. Porém, meditar é desenvolver a consciência, que é diferente de concentração. Por exemplo, você está fazendo uma questão matemática. Você precisa se concentrar, certo? Num estudo matemático, resolução de algum problema, você precisa se concentrar. Você vai fechar o seu foco em cima do que você está fazendo. Então, para algumas coisas, você precisa do quê? Concentração. Certo? Para resolver alguma questão que vocês estão trabalhando, é muito importante isso. Mas a meditação vai fazer o quê? Vai ampliar a consciência. E a consciência é relaxada. Quanto mais relaxada, mais consciência. É uma abertura. E isso nós vamos aprendendo à medida em que nós formos estudando durante as aulas. Essa ampliação da consciência. E é uma ampliação da consciência de uma forma relaxada. Por exemplo, vocês estão no seu ambiente. Aí passa carro na rua, vocês ouvem o barulho do trânsito, né? Tem barulho de criança, tem barulho de animais, cães latindo, uma série de ruídos. Isso simplesmente faz parte da vida. Você não vai calar o mundo. Então, você vai aprendendo a aceitar, simplesmente aceitar relaxadamente que existe o carro passando, que existe o cachorro latindo, que existe a criança gritando, fazendo bagunça, né? Esses ruídos existem, fazem parte. E você vai cada vez tendo mais aceitação e não irritação. Essa aceitação traz o quê? Relaxamento. Nossa, tá barulho de trânsito, faz parte. Tranquilo. Aceitar que essas coisas fazem parte da vida. Simples assim. A gente não pode querer que o mundo aquiete. Porque não funciona assim. Eu brinco que a prova final do meditador é lá na 25 de março. Né? Você fica totalmente tranquilo na sua, respirando, e as coisas acontecendo, a vida acontecendo, né? Você vai ver expressões faciais, sonoras, uma série de coisas, mas você está no seu eixo, você não sai do seu centro, você observa tudo, mas você não entra.
Você faz parte do mundo, mas o mundo não entra em você. Percebe a diferença? Você tem a capacidade de observar. É isso que a gente vai treinar muito, observar. E o observar não é fácil, sabe por quê? Porque nós somos muito julgadores. Nós observamos julgando. Por exemplo, eu estou vendo ali a Solange, ela tem uma flor, uma rosa muito bonita, né? Então a Solange é uma rosa. Eu acho que é uma rosa amarela, muito bonita. Agora apareceu a Solange, né? Veja, olha só o que eu falei. Uma rosa bonita. O bonita foi o quê? Julgamento. A rosa foi observação. Então eu falei uma rosa bonita. A rosa é uma observação. Eu vi a rosa. Então eu observo, existe ali uma rosa. Mas no momento em que eu falei uma rosa bonita, eu estou julgando. Porque para eu saber que a rosa é bonita, eu tenho que ter noções de beleza dentro de mim. Então, dentro de mim, eu tenho noção do que, para mim, o que para mim é bonito, o que para mim é feio, né? São julgamentos meus. O que eu acho feio pode ser lindo para outra pessoa. Então, observar sem julgar é uma coisa muito difícil. E eu gostaria muito que vocês começassem a treinar isso. Então, por exemplo, nós estamos fazendo uma meditação, né? E nisso vocês estão ali prestando atenção na respiração e tudo isso, e podem assim, nossa, como isso é chato, é julgamento. Eu estou julgando. Apenas respire, não julgue. Ou então, eu estou ali há um tempo, de repente vai me envolvendo uma paz, uma coisa boa. Aí eu penso, ai, que delícia, pronto, já quebrei tudo, eu estou julgando. Simplesmente entre, simplesmente aceite, não julgue. Sinta, não julgue. Sinta, observe, não analise. Então, tudo isso é treino, porque nós fomos condicionados ao longo da vida, eu posso dizer ao longo das vidas, a sermos julgadores. Então, quando tiver um tempinho, por exemplo, você sentou na praça ali, fala assim, eu vou treinar observação. Sempre aquela observação relaxada, é uma observação relaxada. Aí você está ali na praça, aí você observa que tem árvore, tem flor, tem gente andando, tem cachorro, tem criança, tem um carro passando ali adiante. Tentar ser o observador, que é aquele que está simplesmente sendo uma testemunha da vida acontecendo, tentando se libertar de qualquer julgamento, tirando qualquer expressão que limite a minha observação. Não é uma flor bonita, é uma flor. É uma flor. Simples assim. Uma criança. Uma cor determinada. Tentar observar. Faça isso
por 5 minutos. Por incrível que pareça, isso vai ser uma meditação. Que é você tomar consciência de você. Para você conseguir fazer isso sem julgamento, sem análise, você vai ter que estar muito aberta e respirando calma e profundamente. Parece que é uma coisa muito fácil de fazer, mas não é. Para isso precisa de treino. Vocês já viram que, por exemplo, a polícia, né, diz que a testemunha nem sempre é muito confiável, porque a gente enxerga de acordo com as lentes que a gente carrega. Então, acontece um fato, tem 10 testemunhas, são 10 testemunhos diferentes, e eles vão tentando achar o que há de comum em todos os testemunhos. Porque a gente testemunha analisando, julgando, porque testemunhar é uma coisa muito difícil. Tá? O que eu falei até aqui, tá fácil para vocês? Tranquilo? Vocês podem me interromper, podem fazer perguntas, tá? Porque isso vai ser coisas que a gente vai aprendendo aos poucos. Na semana que vem, nós vamos ver exatamente como é que acontece a meditação. Qual é o processo da meditação? Isso cientificamente falando. Como é que funciona a meditação cientificamente? Tá? Mas para isso, vocês têm que começar já esse treino da respiração. Então, quem já fez o curso, já está repetindo, vai ficar mais tempo, né? Já sabe o que fazer. Façam isso por 5 minutos, prestando atenção na sua respiração. Inspira contando até 3, expira contando até 3. Ficou muito fácil? Aumenta um pouco o tempo da expiração, porque o objetivo é chegar em inspira em 3 tempos, expira em 6 tempos. Tá? Mas isso tem que ser muito tranquilo, não pode ser forçado. Né? Eu fico soltando, não estou aguentando mais. Não, não é assim. Tem que ser tranquilo. Tá ok? Só esse exercício de prestar atenção na respiração abdominal, lenta, profunda, contando a respiração por 5 minutos. Se lembrar de fazer mais de uma vez, pode fazer 2 vezes isso. Quando a gente encontra um horário para fazer, é melhor ainda. Tá? Vamos supor, eu costumo acordar às 7 da manhã. Em vez de acordar às 7, eu vou acordar às 5 para 7. E por 5 minutos eu vou fazer essa meditação. Porque a gente precisa introduzir. Quem disser não tenho tempo, está mentindo para si mesmo. Porque nós temos. Se você anda de metrô, você pode fazer isso dentro do metrô. Se anda de ônibus, você pode fazer isso dentro do ônibus. Só não pode fazer dirigindo. Tá? Aí não dá. Presta atenção na direção. Tá? Mas se tiver de passageiro, pode. Então, não existe desculpa para dizer... vamos ser bastante honestos conosco. Ninguém tem que falar nada para mim. Mas seja honesto consigo mesmo.
Fala assim, eu não estou me aplicando, eu não estou me esforçando. Sabe? Honestidade consigo mesmo. Mas eu quero o melhor para mim. Alguém pode dizer, levantar a mão e dizer assim, eu quero o pior para mim? Dá? Não dá, né? Então, eu quero o melhor para mim. E o melhor para mim é eu ficar bem. É ter saúde física, emocional, mental e espiritual. Isso nós estamos trabalhando para começar a, a conseguir. Começar a observar os sons e ver que isso faz parte da vida. Ah, você não gosta dos sons da cidade? Vai morar no campo. Ah, não posso. Então você está na cidade? Bom, então faz parte da sua vida esses sons. Então aprenda a fazer com que eles façam parte de uma forma tranquila. Simplesmente faz parte. Aceitação e relaxa. Faz parte, relaxa. Nossa, aquele lá passou com som altíssimo. Simplesmente observe, esse carro passou do lado com som alto. Pronto, não julgue. Tudo é interessante, conforme a gente vai fazendo isso, sabe o que vai acontecendo? A gente leva tudo como ensinamento, como treino. Isso não aconteceu para me irritar, isso aconteceu para eu treinar. Para eu treinar a aceitação e o relaxamento diante de toda e qualquer situação. Porque senão o nível de estresse vai aumentando cada vez mais. Mas no momento em que você tem essa aceitação relaxada, tudo vai modificando. E a sua respiração também vai modificando. Tá? Uma coisa muito importante que a gente precisa perceber. Uma das coisas. Nós não somos este corpo. Este corpo é um instrumento do nosso ser para que a gente possa se manifestar neste campo. Então, sem este corpo, eu não conseguiria estar me comunicando com vocês. Mas este corpo é um instrumento do meu ser. Não é o meu ser. Isso é fácil de entender, é fácil de aceitar. Só que tem mais uma coisa. Nós não somos a nossa mente. A mente é um instrumento do nosso ser. E um instrumento não deve dominar o seu dono. Então, quando é que você está sendo dominado? Quando fala assim, nossa, mas eu não consigo, meu pensamento está sempre agitado, está sempre acontecendo, e aquele barulho dentro da minha cabeça o tempo inteiro. Então, o que está acontecendo? O instrumento está dominando aquele que deveria ser o Senhor. Então, ter essa consciência que eu estou além da minha mente. Então, é um instrumento do meu ser, é um instrumento poderosíssimo, tão poderoso que os nossos pensamentos geram imagens. Nosso pensamento é energia. Ele tem vida, ele tem força, ele cria. Mas só que não podemos deixar o nosso pensamento criando ao seu bel prazer. Não é por aí. Ele é um instrumento. E como instrumento,
tem que ser dominado pelo nosso espírito. Só assim nós vamos encontrar paz. Quando nós tomarmos consciência de que realmente essa mente é um instrumento do nosso ser, que nós devemos aprender a usar. E assim vai ser fantástico, vai ser maravilhoso. Vamos fazer então um treinozinho, gente? Uma coisa, está marcado que o nosso curso começa às 19h30 e termina às 21 horas. Nós começamos todas as vezes às 19h30, tá? Mas terminamos a hora que acabar o assunto do dia. Tá ok? A gente deixa esse horário todo, porque às vezes o assunto é mais longo, mas eu não quero cansar vocês. Tá ok? Então a gente termina a hora que acabar. Tá bom? Então vamos fazer um treinozinho, gente? Eu gostaria que vocês colocassem a mão sobre o seu abdômen e começassem a respirar, imaginando que o seu pulmão está na barriga. Você vai encher a barriga de ar, esvaziar a barriga de ar. O seu peito, o seu tórax não vai se movimentar, só a sua barriga. Se possível, feche seus olhos e concentrem-se nesse movimento do abdômen. E vocês vão contar 1, 2, 3 para encher, 1, 2, 3 para esvaziar. Quem já tem prática já pode chegar no 6. É a barriga que está mexendo. Algumas pessoas não vão conseguir. Continuem prestando atenção. Quem não conseguir, depois vai deitar, colocar um peso sobre o abdômen, um livro, um laptop, alguma coisa, colocar sobre o abdômen, inspirar levantando esse objeto e expirar o objeto descendo. Porque às vezes se concentrar deitado fica mais fácil. Então, quem não estiver conseguindo, pode fazer isso deitado para aprender. Mas fiquem com a sua respiração.
Isso, muito bem. Olha, já fizeram 5 minutos dessa respiração. Isso já é meditação. Como eu sei que algumas pessoas realmente estão muito estressadas, eu vou dar uma sugestão, vocês podem aproveitar ou não, que é o seguinte: para algumas pessoas é muito difícil ficar paradas. Vocês podem fazer meditação caminhando. Como é que vocês fariam essa meditação caminhando? Vocês estão dando os passos, né? Dá 1, 2, 3, 4, está dando os passos. Então, vocês vão, cada passo vai inspirando. Conta 3 passos inspirando, 3 passos expirando. Aí é importante ficar 3, 3, tá? Não pode soltar, ficar mais tempo soltando o ar, não. Se você inspirar em 3 passos, tem que expirar em 3 passos. Se for quiserem fazer em mais tempo, 4 passos para inspirar, 4 passos para expirar. Então, vocês podem, por exemplo, andar numa praça, num lugar onde vocês tenham segurança e podem prestar atenção no seu passo. Como é que é a postura? Vocês vão estar, logicamente, coluna reta, sem carregar nada. Se estiverem carregando alguma coisa, tem que ser uma mochila nas costas, né? E o olhar 45 graus para baixo, tá? Então, em vez de olhar aqui na frente, olhar à frente, vocês vão olhar 45 graus para baixo. Então, vocês estão olhando para baixo, então, logicamente, estão observando o chão que vocês estão pisando, certo? Estão caminhando, contando os passos para inspirar e para expirar. Alguma dúvida com relação a essa meditação caminhando? Então, quem tiver muita dificuldade de ficar parado e fazer a respiração, pode fazer isso. Ou seja, eu quero ver se eu consigo atrair o maior número de estressados possível. Porque o estressado, muitas vezes, não tem paciência para fazer as coisas. E caminhar todo mundo caminha. Pode falar. Desculpa te interromper. Posso fazer uma pergunta? Claro. Na hora que eu estava fazendo esse movimento, eu senti um pouco de falta de ar. De vez em quando, eu até uso a bombinha de ar, sabe? Mas eu não sei se é porque é um movimento que eu não estou acostumada a fazer, como se eu estivesse exercitando um músculo novo, né? Porque respirar pelo abdômen. Mas eu senti um pouquinho em alguns momentos. Talvez você tenha que contar um tempo mais longo, sério, 1, 2, 3, para inspirar, né? E não fazer muito rápido, aumentar o tempo, entendeu? Para que você não fique se sentindo assim sem ar. Tá. Tá? E você tem asma? Tem uma asma bem leve. Bem leve. Comecei a ter depois de velha. Principalmente para quem tem problema de bronquite ou de asma, é importantíssimo tentar ir soltando o ar cada vez mais longo, porque o asmático não sabe soltar o ar, ele só sabe encher, ele não sabe soltar. Então, O meu problema era na hora de soltar mesmo. Isso. Então, você tem que aprender a soltar relaxadamente. Tá. Esse Obrigada. relaxar é muito importante, tá? Imagina.
E também tem mais, vocês podem fazer perguntas através do grupo. Quem não quiser fazer pergunta no grupo, aciona diretamente a mim, tá? Está lá no grupo o meu número, tá? Eu estou disponível para todos. Precisarem de mim, eu estou disponível, tá? Então, vocês podem falar diretamente comigo ou falar no grupo, tá ok? Mais alguma questão? Não? Sheila. Fala, Irani. Irani, pode falar. Só para lembrar que tem ali na reações, para quem quiser falar, para não, às vezes, interromper você, levantar a mão, como eu fiz agora ali. Não sei se... Tá bom. Estão vendo a mãozinha? A Irani levantou a mãozinha ali, né? Você vê que eu já chamei ela para falar. Então, quem não souber levantar a mãozinha, pode falar também. Tá? Mais alguém? Sheila. Pode falar, Priscila. A meditação ideal fazer uma vez por dia, porque tem gente que fala que faz logo que acordar e antes de dormir, como se fosse uma calma, né? Pode ser. Qual é o recomendável para quem, no caso, assim, a maioria está começando ou faz pouco tempo? Olha, respeite o seu ritmo. Se você conseguir fazer na hora de acordar, maravilha. Se para você o melhor horário for o horário do almoço, antes de almoçar, que seja, tá? Respeite o seu ritmo, mas tente ter uma certa disciplina, tá? É muito importante a disciplina. Para mim, por exemplo, o horário ideal é a hora aliás, eu acordo de madrugada para poder meditar, porque eu amo meditar, né? Então, isso faz parte de mim. Mas para algumas pessoas gostam de meditar à noite, tá? Então, por isso que é bom respeitar o seu jeito de ser, né? Ou então criar um hábito daquilo que você acha que é melhor, tá ok? Mas a disciplina, a perseverança, tudo isso é muito importante. Tá ok? Tá respondido, Priscila? Tá, obrigada. Tá. Tá ok? Muito obrigada pela atenção de todos. Sheila, eu vou colocar a lista de presença, né? Certo. E o teste de estresse no WhatsApp, tá bom? Tá. O teste de estresse vai ficar no WhatsApp? Melhor, né? O que você acha? Eu não sei. Desde que os testes sejam feitos, tá ótimo. Tá, tô colocando já, tá bom? Tá bom. E aí o pessoal já pode ir preenchendo, né? Isso. Tá? Tá ok, gente? Então, uma semana maravilhosa a todos. Um abraço. Tchau, meus queridos. Boa noite. Tchau, boa noite.